Galera, WandaVision acabou. Infelizmente acabou. Hoje lançou o episódio 9, o último episódio da série. Mas foi muito bom. Foi muito bom. A série terminou com chave de ouro. Eu tô sem palavras até para descrever o episódio. Então vamos começar porque aconteceu muita coisa. Muita coisa nesse episódio. Vamos lá. Bom, como nós sabemos, o último episódio acabou com a Agatha declarando a Wanda como feiticeira escarlate, né? A gente viu que ela foi declarada feiticeira escarlate e que ela tinha o poder do caos, uma magia que, inclusive, a Agatha considerava um mito. E o episódio começa exatamente com essa parte, as duas lutando. As duas começam a lutar e, na verdade, a Wanda está em desvantagem. A gente achava que a Wanda era muito mais poderosa, mas a Agatha está usando isso ao favor dela. Porque toda vez que a Wanda usa a magia dela, né, taca a magia na Agatha, a Agatha acaba absorvendo e utilizando essa magia contra a Wanda, né? E nós temos a Wanda sendo inteligente, ela utiliza um carro, ela coloca magia num carro e taca o carro em cima da Agatha e a Agatha acaba sumindo por alguns segundos. Daí nós vemos o Visão, a gente tem um Visão branco dentro da realidade, ele vem caminhando e os dois se reconhecem. Inclusive o Visão põe a mão no rosto da Wanda e quando a gente acha que vai ter um carinho entre os dois, o Visão começa a esmagar o crânio da Wanda. Ele não é do bem, ele realmente não é do bem, foi uma confirmação que ele não é do bem. E daí nós temos uma cena incrível, que é o outro Visão chegando e dando um murrão no Visão e a gente teve visões, luta de visões, que pra mim foi incrível. Inclusive era 5 horas da manhã e eu tava quase gritando. Mas se eu fizesse isso, os vizinhos iam acabar reclamando, então eu não consegui gritar, mas por dentro eu tava gritando, porque foi muito da hora. Uma luta entre os dois Visões, era tudo que a gente queria para esse episódio final. A Agatha aparece de novo e ambas, tanto a Wanda como a Agatha, começam a lançar magias, né? As duas começam a lutar e nós trocamos para Mônica. Nós vemos que a Mônica tá num porão, tipo de um porão com o Pietro, né? O Fietro, que a Agatha chamou ele de Fietro. E nós vemos que o Fietro, ele tá aprisionando a Mônica. Os dois estão presos e toda vez que a Mônica tenta sair, ele impede e ela acaba descobrindo que, na verdade, ele é um residente de Westview, que o nome dele é Ralph Bonner, se eu não me engano. E a Marvel acabou acertando duas teorias com um taco só e acabando com duas teorias, né? Tanto a do Ralph, que nós descobrimos que o Ralph, na verdade, era uma mentira, nem casado com ela ele era, e do Mercúrio. O Mercúrio, na verdade, era só alguém de Westview, qualquer um que a Agatha pegou, colocou os poderzinhos lá e controlou. E a Mônica acabou soltando esse residente e fugindo. Depois nós vamos para os dois Visões e eles continuam lutando. Eles continuam batalhando, mas há um momento em que os dois param e começam a conversar. O outro Visão, o Visão Branco, ele quer saber um pouco mais sobre o que ele era. O que ele era, porque ele não sabe, as memórias dele foram bloqueadas. Muita gente achava que as memórias tinham sido mandadas embora, né, deletadas, mas na verdade elas foram só bloqueadas. Inclusive o Visão Vermelho, ele consegue despertar o Visão, ele liberta o Visão e ele consegue saber quem ele é. Inclusive ele fala, eu sou o Visão, e sobe, e some. Na verdade ele some e não aparece mais no episódio. É meio estranho isso, né, de ele despertar e nem ir pra Wanda, nem querer saber da Wanda, ele somente sumiu. E e assim acabou a Batalha dos Visões, né? Foi isso que aconteceu com o Visão Branco, ele simplesmente saiu voando e sumiu. Tá chovendo muito aqui, então caso haja um barulho no fundo é de chuva, tá? Então depois, né, nós vemos a Agatha e a Wanda. Na verdade, o episódio foi meio que uma troca de lutas, né? Uma luta atrás da outra. E nós temos a Wanda, na verdade, sendo controlada pela Agatha, né? De novo, a Agatha tá usando coisas para controlar a Wanda. E ela usa dessa vez os cidadãos de Westview. A Wanda começa a ver o que ela fez. A Agatha liberta os cidadãos. E a Wanda começa a ver o que ela fez, ela se desespera e quase mata todo mundo. Ela, sem querer, novamente usa magia e quase enforca todo mundo, mas ela acaba percebendo que o que ela estava fazendo era errado e começa a abrir. Ela começa a abrir o Rex, começa a meio que desfazer ele para as pessoas saírem, mas aí um ponto muito importante que vai interferir no final da série. Nós vemos que o Visão está sendo desmontado e as crianças estão sendo desmontadas. Inclusive eu fiquei muito triste nessa cena, porque eu percebi que ou nós teríamos o Rex desmontado e as pessoas salvas, ou
nós teríamos as crianças, ou um ou outro, não teria como ter os dois. E as crianças começam a se desmontar, né? Nós percebemos que as crianças são da realidade, assim como Visão, não tem como elas sobreviverem sem a realidade. E a Wanda acaba fechando de novo e percebendo que ou ela vai ter as crianças ou ela vai salvar as pessoas, e provavelmente vai ser uma decisão muito difícil. O mais engraçado é que as pessoas do bem não conseguem sair, mas os vilões sempre conseguem entrar. Inclusive o Hayward conseguiu entrar com alguns dos soldados da SWORD, e a gente vê que eles estão junto com o Visão Branco, mas não estão com a Agatha. Inclusive a Agatha ataca eles e a Wanda acaba ajudando eles, mas mesmo assim eles se viram contra a Wanda. Inclusive as duas começam a lutar, enquanto o povo da SWORD começa a lutar com as crianças. Eles se dividem, a Wanda vai atrás da bruxa e as crianças ficam junto com a Mônica para atacar, meio que atacar, né? Eles acabam se defendendo mais do que atacando, mas eles estão atacando os soldados da SWORD. Essa cena dos filhos da Wanda contra a SWORD é muito bacana, porque nós vemos a primeira vez que eles usam realmente os poderes, né? A gente vê que eles estão usando como super-heróis. Antes era só umas brincadeiras, mas agora eles se tornaram super-heróis. Inclusive, nós vemos o poder da Mônica. Foi pouco explorada, a Mônica foi muito pouco explorada nesse episódio, mas ela acaba demonstrando ser a prova de balas. A bala, o Hayward atira nas crianças, ela entra na frente e a bala acaba atravessando ela, mas não atingindo ela, como Visão, só que um pouco mais devagar. Ela meio que fica intangível e ela acaba salvando as crianças, e eu achei muito bacana ver o poder dos dois. Agora que duas batalhas já foram resolvidas, nós vamos agora para a batalha final, né, que todo mundo estava esperando, que era a Agatha versus a Wanda. Foi um show de magia, essa é verdade, foi muito legal ver as duas voando e tacando magia, mas também nós vimos que a Wanda estava perdendo. Inclusive ela não estava nem aí, ela só estava atacando magia e a Agatha absorvendo e ela atacando energia, até que não sobrou nada, até que acabou a energia da Wanda. Inclusive a pele ficou... Ela ficou mais velha, ela acabou envelhecendo graças à falta de energia. Mas daí nós temos a virada, né? Nós temos as runas, inclusive a Wanda usou as runas nas paredes da dimensão e a Agatha não viu. Ela acha que ela escondeu com aquelas nuvens, a Agatha não viu e o jogo virou agora. Agora a Agatha está sendo absorvida. A Wanda está absorvendo a Agatha e a Agatha acaba perdendo. É aí que nós temos a derrota da vilã. E uma cena muito bacana, foi muito legal ver a Wanda se transformando. Inclusive, ela tem tipo de uma coroa, né? É bem parecido com o uniforme do antigo, que inclusive ela usou no Halloween, mas mais moderno. E aí foi muito bacana essa luta, foi digna de um final de série e foi muito legal ver as duas batalhando. Bom, a Agatha perde, nós temos a Wanda vencendo, né? E nós vemos que a Agatha vai ser aprisionada. A Wanda vai colocar ela como cidadã de Westview, né? Uma vizinha bisbilhoteira. E ela fala uma coisa, antes de ser transformada, ela fala que a Wanda despertou algo que ela não tem conhecimento, que ela não tem ideia do que ela despertou. E que ela ia precisar da Agatha, que ela não podia aprisionar a Agatha, porque ela ia precisar da Agatha para derrotar essa coisa. E para vocês terem uma dimensão, a feição da Agatha é de medo. A Wanda provavelmente despertou algo que a Agatha tem medo. Então é algo muito grandioso. Possivelmente o tão falado Mephisto ou o Kitoi, se eu não me engano, e talvez o Pesadelo, algum celestial, alguma coisa assim. Então é algo muito maior do que a gente pensava. O episódio acaba assim e nós temos uma cena pós-crédito. Depois de nós vermos que a Wanda fugiu, nós temos uma cena pós-crédito com a Mônica. A Mônica é chamada por uma agente lá e essa agente acaba se revelando uma Skrull. Chama ela pro teatro lá e se revela Skrull e fala que um velho amigo da mãe dela queria conversar com ela lá em cima, provavelmente numa nave Skrull. E ela dá um sorriso e a cena pós-crédito acaba assim. Mas para quem achou que o episódio acabava aí, que não teria mais cena pós-crédito, nós temos mais uma cena pós-crédito, que mostra a Wanda. Ela se isolou num lugar frio, talvez no Polo Norte ou Antártida, um lugar bem longe, e ela tá cozinhando, ela tá fazendo um chá, só que no outro quarto ela tá igual o Doutor Estranho. Ela meio que tá numa projeção astral
enquanto ela tá fazendo outras coisas. Ela tá conseguindo controlar os dois corpos, diferente do Doutor Estranho. Como nós vimos no filme do Doutor Estranho, ele consegue fazer a projeção astral, mas não controlar o corpo. E a Wanda está fazendo os dois ao mesmo tempo. Inclusive, se vocês repararem embaixo da Wanda, nós temos um símbolo muito parecido com o Doutor Estranho, só que escuro. Isso pode nos revelar que a Wanda está mexendo com coisas obscuras, talvez coisas sombrias, igual o vilão do Doutor Estranho estava fazendo. E isso pode nos revelar a Wanda como vilã. E a última coisa que nós temos é as vozes das crianças. Nós ouvimos as vozes das crianças e eles estão pedindo socorro para Wanda. O que isso nos revela? Pode ser que a alma das crianças esteja com o Mephisto. Mesmo que nós não tivemos nada do Mephisto, pode ser que ainda haja a possibilidade de nós termos um Mephisto ou outra entidade controlando as crianças. Na verdade, não controlando, mas sim aprisionando as duas. E faria muito sentido ser o Mephisto pelo seguinte fato: as crianças são feitas da alma do Mephisto, são fragmentações, se eu não me engano, da alma do Mephisto. Então faria sentido delas estarem vivas em fragmentos no Mephisto. E ela provavelmente vai ir atrás, ela vai provavelmente fazer algo para salvar as crianças, e isso pode ir de encontro com o Doutor Estranho. Ela pode tentar mexer no multiverso para salvar ela, se o Doutor Estranho não quiser que ela faça isso. E daí nós vamos ter ela como vilã do filme do Doutor Estranho. É bem possível que isso aconteça. Bom, esse foi o vídeo. Pra mim foi um episódio muito bom. Lógico, eu fiquei meio decepcionado com algumas coisas. Eu queria o Doutor Estranho. Pelo menos uma cena pós-crédito, né? Falando qualquer coisa. Eu também queria que o Mercúrio fosse o Mercúrio dos X-Men. Infelizmente ele não é, ele é só um residente de Westview. Nós também tivemos o Ralph como qualquer um, né? Como ninguém. Então eu fiquei meio decepcionado com essas partes, mas o episódio superou tudo isso. Pra mim foi muito bom e não tenho o que reclamar. A Marvel entregou um trabalho maravilhoso, é digno da Marvel, né? É qualidade de filme da Marvel. Foi muito bom. E é isso, o episódio acabou dessa maneira. Eu vou tentar analisar um pouco mais, né? Vou assistir com certeza mais umas 2, 3 vezes esse episódio. E vou ver se eu encontro alguma coisa. Caso eu encontre, eu faço um vídeo falando sobre. Mas foi isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu!